Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai ver um problema clássico da computação, que é a conectividade dinâmica, e propor um exercício simples para a implementação. Vamos lá. Então galerinha, estou aqui no material, nossa primeira aula, então eu quero propor o estudo de caso do problema da conectividade dinâmica, mas também conhecido como Union Find. Então é uma aula bem rápida, bem tranquila, eu quero só descrever esse problema, então eu vou mostrar a descrição dele, um breve exemplo de uma execução, algo assim, uma instância desse problema. Aí eu vou fazer o início de uma implementação, mostrar o início de uma implementação para vocês. E depois fazer a proposta de um exercício, o exercício aí para vocês trabalharem durante a semana. Então vamos lá dar uma olhadinha nesse cara. O que é o problema da conectividade dinâmica ou do Union Find? Então aqui no material da disciplina eu deixei uma descrição bem sucinta não, está meio longa, mas uma descrição assim mais simplificada do que seria esse problema. Então vamos supor assim, essa aqui é uma instância desse tipo de problema. O problema da conectividade dinâmica diz o seguinte: dado que eu tenho um monte de coisas e essas coisas estão conectadas, eu quero perguntar se a coisa A está conectada à coisa C, por exemplo, e ter uma resposta rápida de sim ou não. Está conectado ou não está. Pense em, sei lá, num cenário de rede de computador. Eu tenho o computador A conectado ao computador B, depois o B ao C e o C ao D. Se eu pergunto, o A está conectado com o D? Sim, porque existe um caminho entre eles e eu consigo conectá-los. Não precisa ser conexão direta, mas pode ser essa indireta. Então, dado esse cenário, dado esse mapa, eu preciso perguntar se as coisas estão conectadas entre si, seja diretamente ou indiretamente. Esse seria o problema da conectividade dinâmica, né, que a gente pode ali resolver através do Union Find, digamos assim. Então, para deixar isso um pouquinho mais simplificado, né? Ao invés de trabalhar com coisas, com redes, enfim, de outras áreas que esse problema é aplicável, vamos trabalhar com números, né? Então, como é que vai ser a entrada do nosso programa que vai resolver isso aqui? A ideia é a gente entrar sempre com pares de números, então um P e um Q seria, por exemplo, 0 e 1, 1 e 10, 2 e 3, enfim. Quando eu entro com esse par, esses dois números, eu estou dizendo que P está conectado a Q. Então eu assumo que existe uma conexão entre P e Q. Aí precisa ter o detalhe dessa relação de estar conectado a, o que significa estar conectado a, que para nós vai ser uma relação de equivalência. Vocês já devem ter visto esse termo por aí, essa relação de equivalência. Essa relação ela é simétrica, porque se P está conectado a Q, então Q está conectado a P, ou seja, se vai, volta, né? Não são vias únicas, são vias de mão dupla. Pense em cidades, né? Se P é uma cidade, Q é outra, significa que eu tenho uma estrada que vai e vem. Ela é transitiva no sentido que se a cidade P está conectada à cidade Q e essa cidade Q está conectada a uma outra cidade R, aquilo que eu falei do exemplo das redes, então eu posso dizer que a primeira cidade está conectada com a terceira por ser uma relação transitiva. E ela é reflexiva porque P está conectado a P. A gente pode assumir que a cidade está conectada a ela mesma, mas isso aqui é só um detalhe de definição, né? Quando eu tenho aqui uma relação de equivalência, eu posso separar esses objetos em classes. Por exemplo, suponha aquela questão das cidades A, B e C, ou cidades P, Q e R, né, que está no exemplo. Então a cidade P está conectada com a cidade Q e a cidade Q está conectada à cidade R. Então essas três cidades estão conectadas entre si. Então eu posso dizer que elas fazem parte de um mesmo grupo ou de uma mesma classe. Tá? A gente vai fazer isso no exercício. Então, quando eu tenho um mapa de várias cidades e eu separo as cidades que estão conectadas entre si em classes, em grupos, eu posso simplesmente perguntar se duas cidades fazem parte do mesmo grupo. Se elas fazem parte do mesmo grupo é porque elas estão conectadas. Um grupo é um grupo de cidades que se comunicam entre si, ou de coisas que estão conectadas entre si. Então essas classes podem facilitar a nossa resposta se duas coisas estão ligadas entre si. Se elas fazem parte do mesmo grupo, da mesma classe, sim, elas são conectadas. Para facilitar então nossa vida, já que a gente vai trabalhar com uma programação, tentar deixar ela mais simples possível, então a gente vai identificar tanto itens quanto componentes, ou seja, classes, né, grupos, por números inteiros de 0 a n-1. Então se eu tenho lá eu tenho 10 cidades, então o nome das minhas cidades vão ser 0, 1, 2, 3 até 9.
e cada uma vai fazer parte de um componente inicial, porque afinal elas não estão conectadas com ninguém a princípio. Então, cada componente, cada classe vai ser o próprio número da cidade, que é exatamente o que está dizendo aqui embaixo. Inicialmente existem N componentes independentes, nenhuma conexão. Com cada item, sua própria componente. O identificador de uma componente, ou seja, o índice dela, é um dos itens que a compõe. Então, se a minha componente, se o meu grupo tem as cidades 1, 3 e 5, eu posso dizer que a classe dela vai ser um desses 3 números. Pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 5, depende da minha implementação, de como que eu vou resolver isso. 2 itens têm o mesmo identificador de componente, se e somente se, eles fazem parte de uma mesma componente. Vocês estão vendo aqui que a definição é bem matemática, né? Então é só para não deixar ambiguidade nisso. Então se eu tenho 2 cidades que fazem parte do mesmo componente, elas estão conectadas entre si, como eu havia dito. O objetivo vai ser que, até no exercício depois, né, que eu vou comentar, que é escrever um programa para filtrar pares externos em uma sequência. O que isso quer dizer? Quando o programa lê um par P e Q da entrada padrão, ou seja, a gente vai digitar ali no terminalzinho de comando, ele deve escrever o próprio par lido, ou seja, PQ, na saída padrão, então vai dar um printf no que ele mesmo leu, né, no P e Q, apenas se os pares lidos até o momento não implicam que P está conectado a Q. O que isso quer dizer? Que o nosso programa, a única coisa que ele vai fazer é ler um par e vai verificar no mapa que ele vai montando, então vai ser um mapa dinâmico, uma conectividade dinâmica, se aquela conexão já existe. Se aquela conexão existe, ele não faz nada, ele apenas lê o próximo. Se a conexão não existe ainda, se eles não fazem parte de um mesmo grupo, de uma mesma classe, então ele imprime de novo aquilo ali, como se ele dissesse para o usuário, beleza, eu adicionei essa conexão, adicionei não. Como se ele imprimisse como se ele dissesse para o usuário, ó, agora esses 2 estão conectados, antes não estavam. Então, toda vez que ele imprime, ele está determinando que aqueles 2, a partir dali, estão conectados. Agora, se tudo que eu li até o momento implica que P está conectado a Q, então o programa não imprime nada, passa para o próximo, como eu disse. Aqui, Union Find, união e encontrar, seria uma possível solução, uma forma de estrutura de dados para resolver esse problema. A ideia vai ser a gente trabalhar em cima dela, tá? Eu já trato desse código, vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Suponha então que eu tenha 10 cidades ou 10 coisas, 10 computadores em rede, 10 o que for que a gente queira conectar. E aqui os numerozinhos do lado são os números que o usuário vai entrando no programa. Então, a princípio, todas as cidades fazem parte de uma classe independente, com o próprio número delas, nenhuma está conectada entre si. Aí o usuário digita lá 43. Quando ele digita 43, ele vai fazer um link entre 3 e 4. Fazer um link entre aspas, né? Ele só vai anotar em algum lugar que os 2 estão conectados, os 2 fazem parte da mesma classe agora. Qual classe? Posso chamar de 4, posso chamar de 3, posso chamar de nova classe, do jeito que eu quiser. Mas para implementar com números inteiros fica bem mais simples, né? Então, ligou o 4 com o 3. Como essa conexão não existia antes, o 4 não fazia parte da mesma classe do 3, ele imprimiu isso aqui. Então, por isso que está em negrito 4 e 3. Veja que tem um número aqui embaixo, 8 e 9, que está acinzentado, significa que ele não imprimiu para o usuário, não deu printf nesses caras. Então, leu 4 e 3, imprimiu 4 e 3. Leu 3 e 8, marcou lá na memória que essa conexão agora existe, antes não existia, imprimiu 3 e 8. 6 e 5 também não existia, porque ó, o 6 e o 5 estavam aqui embaixo, ligou, imprimiu. O mesmo para o 9 e 4, o mesmo para o 2 e 1. Agora quando ele lê 8 e 9, veja aqui, ó, o 8 e o 9, eles já estavam conectados por essa sequência de arestas aqui, ó, por essa sequência de ligações. Então por isso ele não precisou imprimir 8 e 9, ele não precisa nem marcar essa conexão, afinal eles já estão conectados entre si. Então ele não imprime e não faz nada, passa para o próximo. 5 e 0 não estão, 7 e 2 não estão, 6 e 1 não estão. Agora 1 e 0, eles fazem parte da mesma componente, não precisa imprimir. 6 e 7 não precisa imprimir também. Então esse aqui é um exemplo de execução do nosso programinha, é exatamente isso. Ele vai ler numerozinhos e só vai imprimir esses numerozinhos se eles não estão conectados. Se eles não estão conectados, ele conecta os dois e assim vai lendo até o final
até que o usuário digite -1, digamos, digite um número negativo, que não faz sentido, daí o programinha sai. Mas eu já vou mostrar esse exemplo para vocês, tá? Aqui, ó, é uma estrutura de dados que eu estou propondo para vocês como início de uma implementação possível para esse problema. Que vai ser lá uma struct, essa struct vai ter um ponteiro para um array, então id vai ser só um array de números inteiros, bem tranquilo, é um ponteiro porque eu preciso fazer uma alloc, né, para alocar isso aqui depois. E o count seria o número de componentes atual, por exemplo. Todo mundo solto, ninguém é conectado com ninguém, então o número de componentes é n, é 10 nesse caso. Conectei 4 com 3, agora o número de componentes é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, era 10, ficou 9. Basicamente, cada vez que eu conecto alguém que não está conectado, eu diminuo 1 no número de componentes, né? Aqui no final, eu tenho só duas componentes, essa grande aqui e essa grande aqui. A gente pode, então, resolver esse problema da conectividade dinâmica de uma maneira muito simples com essas funções que estão aqui, ó. Primeiro, o init é só para inicializar o array e colocar 0 no count, depois eu mostro essa implementação para vocês. Union UF, eu sempre vou passar o meu UF de Union Find, tá? Então eu sempre vou passar essa minha struct para todas as funções, veja que ela é sempre o primeiro argumento aqui. Union UF, eu estou dizendo assim, ó, faça a união entre o número P e o número Q. Então é a mesma coisa que eu ligar dois pontinhos aqui. O Union F faz esse que está em vermelho aqui embaixo. Find UF, eu estou perguntando a qual classe P faz parte. Veja que retorna um inteiro. Então vamos supor que a classe seja sempre o menor número que tem dentro dela. Essa vai ser a classe daquele grupo. Então esses dois aqui, 4 e 3, qual é a classe do 4? É 3, porque 3 é o menor número dentro desse grupo. Vamos pegar um exemplo maior. Essa primeira conexão aqui, ó, tá 0, o 1, o 2, 5, 6 e 7. Qual é a classe do 7? É 1, porque está dentro da classe cujo menor número é o 1. Pode ser uma abordagem, não precisa ser essa, mas pode ser. Então o find retorna isso, qual é a classe de um dado elemento, de um dado cidade, por exemplo. Connected, o F, ele vai perguntar, vai retornar 0 ou 1, vai retornar 1 se P está conectado a Q, vai retornar 0 se P não está conectado a Q, bem simples. E o count retorna apenas o count, que diz quantos componentes existem no momento, bem tranquilão. Daqui é só uma colocação, já tratando de implementação, que o identificador de uma componente pode mudar apenas a partir de uma chamada do método union. Então, só o union é quem muda o identificador de uma componente, muda alguma coisa, né? Os outros são só consultas. Qual é a componente e se está conectado ou não está. Então, o union é o único cara que pode mudar o número de componentes ou as conexões entre os elementos. É bem simples. Muito bem. Então, eu dei aqui para vocês uma descrição, um exemplinho e agora vamos falar desse início de implementação. Que implementação, né? Se vocês olharem aqui, para testar a API Sim, o arquivo uf.c, então se vocês clicarem, vocês vão cair nesse arquivinho que está lá no repositório também, que ele já é uma breve implementação de todas essas funções. Eu tenho ele aqui no meu terminal. Em C, né, é a linguagem que a gente vai usar na disciplina toda. Aqui eu tenho aquela estrutura com aqueles declaração daquelas funções, né, os headers das funções, bem igualzinho. E eu fiz uma breve implementação de algum deles, inclusive o programa principal. Então vamos olhar isso aqui. Primeiro, o init UF já está implementado. Veja que eu faço apenas uma alloc de uma nova estrutura, depois uma alloc de n posições para o meu array. Então eu preciso saber n, eu preciso saber o número de cidades. O usuário vai dizer isso. O count, que é o número de componentes, começa com n. E eu apenas inicializo cada elemento desse cara aqui com o valor da própria posição. Então o 0 vai ter valor 0, o 1 vai ter valor 1 e assim por diante. É como se eu dissesse que a componente de cada elemento é ela mesma. Tá? Esse array guarda as componentes de cada elemento. O count, o F, apenas retorna o contador. O connected, ele apenas pergunta se
A componente do P é a mesma componente do Q, ele retorna essa comparação. E a implementação do find e do union não está feita, veja que ele só retorna, não tem nada, tem só o cabeçalho, mas não está implementado nada. E o programa principal, a única coisa que ele faz é ler N, então qual é o número máximo de cidades, o maior número de cidades possível, no caso ali do nosso exemplo era 10. Inicializa essa nova estrutura, então o F tem a nossa componente, já com o malloc feito, todo inicializado. E esse programinha principal ele vai ficar lendo 2 inteiros aqui com o scanf, até que o usuário digite um dos números negativos, pelo menos, -1, né? Se ele digitar -1, o programa sai fora. Veja que eu não tenho nenhuma conversa com o usuário, não peço para ele digitar nada, é sempre assim, os nossos exemplos vão ser sempre muito parecidos com esse, a gente tem nenhum diálogo com o usuário, apenas entrada e saída. A cada vez que eu faço esse laço aqui, cada vez que eu leio um par de números, eu pergunto, eles estão conectados? Se eles não estão conectados, eu imprimo os 2, que é só para dizer isso, que eles não estão conectados, a partir de agora eles estão. E peço para conectá-los exatamente, né? Então eu faço union dos 2 números digitados. Depois eu leio de novo e assim fico lendo até que ele digite um dos números negativos. Como assim, professor? Vamos salvar esse cara. Aqui eu já tenho compilado, mas eu posso fazer aqui gcc uf.c-o uf. Ou se você tem o Makefile instalado no seu computador, você pode apenas dizer make uf, ele faz a mesma coisa. Então, /uf, ele vai ficar esperando o primeiro número n, então vamos dizer que eu tenho 10 cidades, o 1 está conectado com o 2, o 2 está conectado com o 1, o 3 está conectado com o 3, veja que ele não imprime nada, né? É apenas o que eu estou lendo, porque eu não tenho o union implementado. A partir do momento que eu digito -1, ele sai do programinha. Bem simples. Aqui no material da disciplina, vocês vão encontrar 3 arquivos. Esses 3 arquivos têm tem 3 exemplos, né? Enfim. Primeiro o tiny, o medium e o large, então vai crescendo o número de conexões. Esse primeiro tem apenas 11, é exatamente o exemplo que está aqui em cima. O medium tem 900 conexões e o large vai ter milhões de conexões. Então a ideia é fazer uma implementação desse cara e testar com esses arquivinhos. Como que testa? Se você está usando aí um terminal Unix, basta você executar assim. Ó. Veja que eu tenho meu arquivo tinyuf, então eu posso dizer /uf, que é o meu executável, sinal de menor tinyuf. Isso eu estou dizendo para o meu terminal aqui, ó, utilize tudo que está dentro desse arquivo tinyuf como entrada, como se o usuário estivesse digitando. Então eu aperto Enter. Não acontece nada porque o meu programa não faz as uniões, como eu disse antes, né? O que tem dentro desse arquivo? O tinyuf tem isso aqui, ó. Número 10, depois 433865. Se a gente lembrar bem aqui, ó. 433865 e assim por diante. Então, e ele termina com -1. É como se o usuário estivesse digitando, o nosso programa vai lendo 1 a 1. Eu posso fazer esse redirecionamento aqui, vocês devem ter aprendido em administração de sistemas, em qualquer programa, né? Posso usar um arquivo de texto como entrada para qualquer outro programa. Maneiro, né, galera? Então, aí, falei aqui do início da implementação, agora a gente chega na nossa proposta de exercício, que é o quê? Depois leiam aqui esse documento, né? Tem mais detalhes. Eu explico de novo o que o ID significa, enfim. Mas qual que é a ideia? Eu quero que vocês tentem resolver esse problema da conectividade dinâmica, esse union find, mas sem procurar alternativas na internet. Para você se desafiar, é uma tarefa para recomeçar ou continuar implementando em C. Assim eu já vejo como é que vocês estão nisso tudo. E além disso, né, por que eu estou trazendo esse exercício específico para vocês? Esse exercício ele é muito, muito, muito importante para a computação e ele permite que a gente faça vários estudos com diferentes implementações. Então, tem várias implementações possíveis para resolver esse problema, mesmo utilizando aquela API que eu mostrei para vocês, aquelas funçõezinhas apenas. A implementação daquelas funções é que pode mudar. E dá para fazer implementações bem simples, mais lentas, e outras bem eficientes que resolvem esse problema bem rapidamente, de maneira bem interessante. Então, a aula que vem eu vou querer comparar com vocês possíveis implementações e a gente vai utilizar esse exemplo, esse estudo de caso,
para tratar da questão de análise de algoritmos. Então vamos entender um pouquinho como é que a gente vê a complexidade de um algoritmo, se ele é eficiente ou não, se eu passar ali 1 trilhão de cidades, se ele vai terminar logo ou se ele não vai. Então vou utilizar esse problema como base para essa discussão. E vai ser bem legal se vocês tentarem resolver antes. Ele já é um exercício da disciplina, então consultem lá o Moodle para saber como é que faz essa entrega. Lá vai estar tudo descrito lá. Mas a ideia é só implementar aquelas funçõezinhas com o que vocês quiserem. Aqui embaixo tem algumas referências do livro do Sedgwick, que é o que eu estou usando como base. Não precisa ter o livro, tudo eu vou descrever aqui. Mas, se você quiser consultar depois, mas consulta apenas depois de fazer a sua solução. Tenta fazer ela sozinha, que vale bastante a pena. Certo, galerinha? Dúvidas é só me procurar nos nossos canais de comunicação. Até a próxima!